Bom dia a todos. Heitor, bom dia, gurizada. Acho que é o Pablo ou o Gabriel, que sempre coloca lá, pode colocar a nossa aulinha, continuação. É o mesmo slide da semana passada, a gente tem que terminar a Guerra Fria agora, né? Já vamos dar umas analisadas geopolíticas in the world. Terça-feira, 17 de agosto de 2021. 17 de agosto de 2021. Aula de História Geral, Guerra Fria. Galera, tô lendo, depois eu vou ler tua mensagem ali. Sério, sobre a Segunda Guerra Mundial, deve ser isso. Galera, então vamos de novo. Na semana passada a gente entra nesse assunto maravilhoso, fantástico, que é a Guerra Fria. E aí você sabe do que eu tinha dito para vocês, duas coisas importantes. A primeira coisa é que a Guerra Fria, ela não é homogênea, né, gurizada? Você sabe que a Guerra Fria, ela tem nuances, oscilações ao longo do tempo. Não é uma guerra com a mesma orientação de 1945 até 1991, que é o tempo que ela durou. Ela tem momentos diferentes. A gente viu ali a Guerra Fria clássica, anos 40 e anos 50, a coexistência pacífica, ou também chamada de distensão, ou detente, o nome original, dos anos 60 e 70, e 80, que a gente vai ver agora, a nova Guerra Fria. E outra coisa muito importante, que vocês têm que saber, acabou por se entender, ao longo do tempo, que a Guerra Fria tem esse nome, obviamente, porque ela nunca teve uma guerra, ela nunca foi uma guerra declarada, oficializada em cartório, digamos assim, entre Estados Unidos e a União Soviética, os dois principais envolvidos. Sempre foi uma coisa muito, muito indireta e, por isso, chamada de Guerra Fria. Nunca houve um conflito entre um soldado americano e um soldado soviético no mesmo lugar, ou dentro de território soviético ou dentro de território americano. Sempre houve guerras indiretas. Quando havia um conflito internacional e havia soldados soviéticos, naquele momento os Estados Unidos enviavam armas e financiavam um outro lado. A mesma coisa acontece quando tinha uma guerra internacional e estava lá um soldado americano, a União Soviética enviava armas, logísticas, enfim, mas nunca um enfrentamento direto dessa Guerra Fria aí. Uma guerra que também, vocês sabem, de extrema capacidade bélica nuclear, né, com as bombas atômicas, com essa capacidade muito grande de uma demonstração bélica. E essa palavra é muito importante, a demonstração. Você sabe que eu tinha dito para vocês, o mais importante é demonstrar, o mais importante é mostrar que é forte, o mais importante é mostrar que tem capacidade de destruir o outro e gerar esse medo um no outro. E também eu tinha dito para vocês o quê? Que nessa demonstração, ver o inimigo como algo ruim e potencial que vai atacar o meu lado é muito importante para mim, para eu manter um discurso de controle dentro do meu bloco. Quanto mais o outro lado é ameaçador, mais eu consigo alianças do meu lado que me ajudem, que sejam parceiros, para que a gente consiga destruir o outro lado. E aí eu ajudo vocês, eu empresto dinheiro, eu financio, vocês são os meus aliados contra o inimigo do outro lado. Isso aconteceu muito na Guerra Fria. Né? O mais importante não era atacar o outro lado, o mais importante era ter um discurso para poder se defender e ter uma política dentro de um bloco para conseguir, digamos assim, se criar uma manutenção de uma estrutura que vinha da Segunda Guerra Mundial. Dos Estados Unidos, mais provavelmente, e é mais claro isso, porque a venda de armas, a ideia de guerra vende, ela gera lucros, então a União Soviética teria que existir quanto um perigo iminente o tempo inteiro para poder criar essa política aí de alianças e tal. E, galera, também expliquei na aula passada, rapidinho aqui para vocês, que do lado soviético, do lado do socialismo real, né, nós temos diferenças de nomenclaturas que vocês têm que se ligar. Lembra que eu tinha dito, né? A nomenclatura chamada União Soviética, a nomenclatura chamada Cortina de Ferro e a nomenclatura chamada Bloco Socialista. União Soviética, aquele território, Rússia e regiões ao redor, que foi se constituindo ao longo da década de 20, pós-Revolução Russa. Cortina de Ferro, vocês lembram o que é?
eram aqueles estados, aqueles países do leste europeu que foram desnazificados pela campanha russa, uma campanha russa que foi uma resposta à invasão do Hitler à União Soviética, vocês lembram, a Operação Barbarossa, que ele invade lá o frio russo e depois ele acaba sendo contido, e aí a União Soviética reage atacando ao contrário, né? Tirando a Alemanha de lá e empurrando a Alemanha de volta para Berlim. E nesse empurrar de volta para Berlim, as regiões da Europa ali oriental que estavam no domínio do nazismo vão ser então libertadas do nazismo e criando uma espécie de parceria com a União Soviética, virando países socialistas, mas não países socialistas, né? Estou falando agora aqui exatamente, mas não países socialistas que fizeram revoluções, que tiveram governos, não. Era um país socialista que viraram socialistas por parceria com a União Soviética, como uma espécie de compensação ou de resposta, contribuição pelo fato da União Soviética ter libertado esses países do nazismo. Então, essa é a cortina de ferro. A cortina de ferro é a União Soviética e as regiões da Europa Oriental ali, que fizeram parte das regiões libertadas pela União Soviética do nazismo e que agora são socialistas, mas socialistas por intermédio do Stalin. São socialistas que acabaram virando socialistas por uma espécie de parceria com a União Soviética por terem sido libertadas do nazismo. É uma região que depois vai ser a região de controle da União Soviética na divisão da Guerra Fria. Então, tá, essas regiões, gente, ficaram durante a Guerra Fria intocadas. Os Estados Unidos não entraram ali. Assim como a União Soviética não entrou também nas regiões que eram dos Estados Unidos ou parceiro dos Estados Unidos. Então, vejam bem, a Guerra Fria é Guerra Fria porque houve esse congelamento mesmo, não houve ataque aqui e ali de invasão ou de avanço. Os dois não avançaram nessa época. O que vai acontecer, a gente vai ver hoje, regiões que estavam se libertando, ficando independentes, como é o caso de países africanos, países asiáticos, algumas situações na América Latina. Essas regiões que tinham governos que estavam ficando autônomos, essas sim, vai ter dedo soviético e dedo americano se metendo lá para que esses novos países agora independentes sejam ou de um lado soviético ou de um lado americano. Ou seja, tanto o governo de Washington quanto o governo de Moscou faziam com que qualquer país que ficasse independente ou qualquer país africano ou asiático que conseguisse seu nacionalismo se libertar de um país europeu tivesse um governo parceiro ou de um ou de outro. Então a gente vai ter vários conflitos ao longo do mundo, ao redor do planeta, por causa da Guerra Fria, de novos países que estão surgindo, e tu tem tanto o interesse da União Soviética quanto o interesse dos Estados Unidos em seduzir esses países para o seu lado. Tá? Mas dentro daquele bloco clássico da Guerra Fria, lá do oeste, Estados Unidos, e lá do leste, União Soviética, aquilo praticamente não se mexeu. Feito? Então vimos ali, Guerra Fria clássica, tu acha que eu não te dou, aquela coisa de um ameaçar o outro, por motivos óbvios. Anos 50, anos 60 e 70, nós vamos ter, a gente viu na aula passada, a coexistência pacífica. Seria o quê? Seria um abrandamento, um discurso mais soft, não um discurso de enfrentamento, de destruição mútua, porque não tinha como. Por que eu disse isso? Alguns dos motivos que explicam a coexistência pacífica. O fato da China, que tinha virado comunista, romper com a União Soviética, por não concordar com a política da União Soviética depois de Stalin, que foi a política de Nikita Khrushchev, que é um governante que assumiu depois do Stalin, mas ele é mais moderado do que o Stalin, não que seja capitalista, não, pelo contrário, mas mais moderado que o Stalin. E aí a China rompe por outros motivos, entre esse e outros motivos, com a União Soviética. Então tu tem um bloco socialista ali grande que se dispersa. Então isso enfraquece a União Soviética, de certa forma, com aliados e tal, fazendo com que ela vá ter que moderar o seu discurso. Os Estados Unidos também perde, digamos assim, a força que tinha com seus aliados, porque a gente vê gradualmente países do bloco dos Estados Unidos se recuperando ao longo dessa época, seu parque industrial, sua economia de base. E o que vai acontecer? Esses países não vão ficar tão dependentes assim dos Estados Unidos. Você tem dois blocos que não têm tantos aliados que estão ali o tempo inteiro para agir, caso seja necessário, os discursos são discursos mais leves. Sem contar que eu falei o mais importante para vocês, surge
aqueles países do movimento dos não alinhados, Conferência de Bandung na Indonésia, o terceiro mundo, a terceira via. Queremos ser uma terceira via, um terceiro mundo que não seja nem fantoche, nem marionete dos Estados Unidos, nem fantoche, nem marionete da União Soviética. Isso abre também um novo palco de discussão, um novo palco geopolítico, que vai, obviamente, modificar esses blocos ou enfraquecer os dois blocos como era no início da Guerra Fria. E aí eles começam um discurso de coexistência pacífica. Mas, gente, isso a gente vai ver hoje. Não achem que a época da coexistência pacífica foi uma época de paz e amor, incenso aceso, vão tocar Maria Gadu. Não é por aí. Teve conflitos, guerra do Vietnã, descolonização afroasiática, guerras na América Latina, porra, várias. Só que os discursos diplomáticos dos dois países mudou, tá? E aí nós temos aí nos anos 80 uma nova cartada vinda dos Estados Unidos, que acabou sendo chamada de Nova Guerra Fria. É onde aí o presidente Ronald Reagan, principalmente, presidente que foi muito conhecido pelo combate às drogas aí na Colômbia nos anos 80, né? Uma política bem conservadora, bem intransigente até. O Reagan, que foi um ator de cinema nos Estados Unidos, ele é do Partido Republicano, então ele lança o que vamos chamar de Nova Guerra Fria, que seria uma nova guerra de demonstração, uma nova força. É como se ele reavivasse aquele espírito lá, gente, dos anos 40 e anos 50, quando a Guerra Fria começou. Vai ter uma nova construção de bases militares, a nova construção de novos mísseis anti-ataque soviético, para lá, uma nova demonstração mundial de que a União Soviética vai cair, de que a União Soviética é mais fraca, que nós somos mais fortes que eles, e blá, 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 blá. Aí vai se criar um projeto que até vai para a imprensa, que é chamado Projeto Guerra nas Estrelas. Obviamente, parafraseando o filme do George Lucas, que tinha saído recentemente, do Guerra nas Estrelas, deve ter visto, Star Wars. Então ele começa a, de novo, criar uma política bélica e tal, de demonstração e de comparação com a Rússia, e a Rússia não consegue entrar nesse jogo nesse momento. Até porque a Rússia, gente, já está sofrendo uma crise interna no bloco socialista, ali dentro da cortina de ferro, dentro de seus aliados, porque a União Soviética ela começa a economicamente fraquejar e politicamente há muitas dissidências que discordam da forma autoritária que a União Soviética lida com o bloco socialista. E aí, obviamente, o que vai acontecer? No final dos anos 80, um líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, aquele que tem uma pinha na cabeça, que carequinha aquele, ele então é o grande propulsor do que vai ser a derrocada, a queda da União Soviética na Guerra Fria, que são duas medidas que ele vai criar nos anos 80, que é a Glasnost e a Perestroika. Tá? O que seria a Glasnost, a Perestroika? A Glasnost é a abertura política. O que seria uma abertura política? Não esqueçam disso, né? A diferença entre política e econômica. O que é uma abertura política? Uma abertura do ponto de vista político, gente, é, por exemplo, aceitar outros partidos para se formar novas legendas, novas coligações, e também realizar dentro do bloco da União Soviética ali eleições, coisa que não havia. Era sempre o PCU, o Partido Comunista da União Soviética, e ali dentro desse grupo uma série de diferenças, de minorias, de grupos heterogêneos, mas que estavam todos sob o guarda-chuva da União Soviética e do Partido Comunista da União Soviética, sempre agindo de acordo com a agenda e com os critérios que a União Soviética queria. E o Gorbachev, ele faz uma reforma, que vai ser a Glasnost, de criação de eleições, liberdade política, partidos políticos. Então, esses grupos diferentes se soltam, se espalham, e aí a gente vai ter realmente até problemas políticos dentro da União Soviética, com tantos grupos diferentes. Vão ter grupos minoritários, grupos separatistas, vai rolar muita confusão dentro da região da União Soviética, que era toda controlada pela União Soviética, né, pelo Partido Único, que agora vai ter eleições e tal, uma espécie de diálogo com o Ocidente. O Gorbachev enxerga isso, que não tem como se manter assim. Óbvio que ele vai ter resistência, ele é muito criticado por muitos, né, políticos, muitas pessoas que até hoje são simpáticas à União Soviética odeiam o Gorbachev, o que ele fez. E também ele faz a perestroika, que seria o quê? Abertura econômica, resumindo. O que é uma abertura de caráter econômico? Abrir para o mercado.
não ficar com as relações econômicas voltadas só no seu bloco. Vai entrar na economia de mercado, inclusive, galera, para o mercado norte-americano, para o mercado ocidental clássico, que até pouco tempo era o inimigo. Então, essa abertura política, que é a Glasnost, e a abertura econômica, que é a perestroika, são dois movimentos que vão mostrar que realmente a Guerra Fria não é mais Guerra Fria, porque a União Soviética não tem mais força. Então, não foi, na verdade, como dizem os mais técnicos, uma vitória dos Estados Unidos que acabou esmagando a União Soviética nessa guerra de demonstração. Na verdade, foi uma desistência, foi uma renúncia da União Soviética pelo seu líder ali, enquanto uma manutenção dessa política de enfrentamento, dessa política de que eu sou mais forte, que eu tenho mais condições e tal. Então, na virada dos anos 80 para os anos 90, a gente vai ter o quê? Uma União Soviética que vai tentando se adequar aos novos tempos e, de certa forma, se incorporando na economia de mercado que era dominada pelos Estados Unidos. Tanto que em 91 a gente vai ter o fim da União Soviética, né? E tu vai ter ali, vai continuar ali a comunidade dos estados independentes, Rússia e outros países, começam guerras separatistas, o caso da Chechênia e outros grupos e tal, mas de fato a União Soviética não é mais o quê? Não é mais um ponto de confronto com os Estados Unidos, e agora a Rússia também gradualmente vai se incorporando ao mundo do mercado produzido, ou um mundo do mercado que é aquele mundo que a gente vê depois da Segunda Guerra Mundial, aquele mundo ocidental liberal liderado pelos Estados Unidos. É por isso, gente, deixa eu só adiantar um pouquinho para vocês aqui, é por isso que vai ser escrito um livro chamado O Fim da História e o Último Homem, escrito pelo Francis Fukuyama. Há quem diga que esse sino ele é japonês e mora na França, não lembro agora. Esse cara, o Fukuyama, ele foi, acho que a CIA encomendou um livro para ele, porque é um livrinho todo fazendo apologia aos Estados Unidos. Por que há essa teoria da conspiração? Porque a ideia de o fim da história é que acabou a dialética, né, gurizada? Acabou o conflito. Não tem mais outro lado que faça contestação. O mundo americano liberal, democrático, capitalista venceu. O socialismo real caiu. Não temos mais contradições, não há confronto, não há lados opostos. O homem liberal do mercado venceu. O último homem, o fim da história. Que interessante isso. Até 2001, o ataque ao World Trade Center. Bom, mas daí é outra história, a gente vê depois. Mas, de fato, a Guerra Fria em 91 ela termina quando a União Soviética não consegue realmente lidar com essa nova investida ali dos Estados Unidos, nessa chamada nova Guerra Fria e tal, e por dentro mesmo a União Soviética e os seus aliados já estava muito fraca. E outra coisa importante, né, gente? Uma disputa econômica, bélica, de demonstração, seja em qual ordem, ela é diferente quando se trata de duas economias que têm uma natureza distinta. Os Estados Unidos é a economia de mercado, é aquela economia que a gente conhece. Quanto mais tanque de guerra, carro de combate, míssil tu vende, tu tá tendo aliados, tu tá ganhando dinheiro, tu tá fazendo a economia aquecer. A União Soviética, como de fato era uma economia planificada, controlada pelo Estado, um gasto com arma, um gasto com coisa bélica, com coisa tecnológica, é um gasto que poderia ser investido em agricultura, ser investido em indústria, educação, que seja, mas acaba sendo realocado para uma disputa e, obviamente, não tem condições de se manter, porque não funciona na lógica do mercado. E aí a União Soviética, com Gorbachev, acaba recuando e levantando a bandeira branca, e nós não temos mais essa disputa, digamos assim. Claro que ficaram resquícios, claro que ficaram partidos, claro que ideologicamente isso é uma coisa que permanece. Muitos países, muitos políticos vivem um espírito de guerra fria, direita e esquerda. Isso até no Brasil. Se vocês forem ver até no Brasil, até hoje, tem pessoas maniqueístas que funcionam nessa coisa de direita e esquerda, de uma coisa antagônica, de uma coisa meio burra até, que é uma espécie de do que ficou desse espírito Guerra Fria na cabeça das pessoas, porque bem ou mal, né, gente,
de 45 ali, mais ou menos, até os anos 90, ou tu era socialista, ou tu era capitalista, era uma coisa meio Grenal, assim como eu disse para vocês. Isso acabou se esgotando, tá? E aí hoje temos uma outra relação geopolítica muito diferente, mesmo que na cabeça de alguns, como eu tinha dito, a Guerra Fria ainda permaneça e as coisas maniqueístas ainda funcionem no cérebro e no intelecto de algumas pessoas. Mas, de fato, na prática, em 91, não temos mais aquele inimigo potente, né, disputando com o outro, enfim. Muito bem. A Guerra Fria, então, teve essas 3 fases, gente, e alguns episódios, tá, são marcantes para a Guerra Fria que a gente vai começar a ver agora ali, como o Gabriel está colocando para a gente. Vou explicar para vocês, basicamente, os 4 episódios principais, né? Não vou falar todos os detalhes deles, mas o mais importante, os 4 episódios principais que marcam a Guerra Fria. Episódios que a gente pode chamar de símbolos da Guerra Fria. Episódios que são, de certa forma, um grande folclore do que significou essa Guerra Fria. Uma guerra de não enfrentamento direto entre os dois, mas que vai deixar muitos danos aí, e alguns conflitos são totalmente dependentes e vinculados e motivados pela Guerra Fria. O primeiro deles é a crise de Berlim, que está ali, de 1948. Vamos aos fatos, né, gente? O que vai acontecer? Terminou a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, já no finalzinho dela, a Conferência de Potsdam, da Alemanha, o que fica marcado? Fica marcado que a Alemanha, tá? A Alemanha, obviamente, a propulsora, né? Vamos falar assim, da Segunda Guerra Mundial. Só me deem um ok, tá todo mundo entendendo direitinho? A minha velocidade de fala tá trancando, não tá trancando? Só para eu saber, porque essas partes são importantes aqui. Só me dá um ok que tá tudo sendo tranquilo. Valeu, Yasmin. Beleza. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A Alemanha, então, gente, ela pega, terminou a guerra, a Alemanha, ela é controlada, obviamente, pelas forças dos aliados. Os primeiros a chegar lá são os soviéticos, tá? Aí vai haver a Conferência de Potsdam, que, entre outras coisas, né, trabalha com a desnazificação da Alemanha, como eu tinha dito para vocês, no sentido de limpar o nazismo dali, tá? Cria-se o Tribunal de Nuremberg, tem filmes sobre isso, certo? Que vai ser um projeto de julgamento, tribunal de julgamento dos nazistas, né, da Segunda Guerra. Muitos escapam daí. A história aí é grande. E um outro ponto é, gente, ocupar essa Alemanha, para que não aconteça de novo um processo de criação de um Reich, como foi aquele, digamos assim, lembra, né? Na Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, foi derrotada, houve lá a República de Weimar, lembra? E não cuidaram aí os grupos que estavam surgindo, como foi o caso do Partido Nazista, que foi crescendo nos anos 20, parará, e levou o mundo para a Segunda Guerra Mundial. O que fazer com a Alemanha agora? A Alemanha, então, foi dominada e ela foi dividida, gente, em 4 zonas de influência, tá? 4 zonas de influência. Ficou uma parte com os Estados Unidos, uma parte mais ocidental, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, com a Inglaterra e com a França. Estados Unidos, Inglaterra e França, certo? E uma parte oriental da Alemanha ficou para a União Soviética. Aí a gente vai lembrar da aula passada. Por que a União Soviética ficou com parte da Alemanha? Sendo que a União Soviética, ela é exatamente o oposto do que é o projeto dos Estados Unidos e do capitalismo naquele momento. Por que vai dar um pedaço para a União Soviética? Lembrem, era inevitável isso, porque a União Soviética foi importantíssima para o resultado da guerra. O prestígio internacional, o prestígio político, o prestígio militar da União Soviética eram incontestáveis naquele cenário político. Então, gente, qualquer divisão de território, de influência dentro daquele teatro de operações, dentro daquele... Deixa eu ver que a Marina responder, que a Marina botou aqui. Reflete até hoje. Olha, Marina, sabe que... Eu já vou. Marina, depois tu me chama sobre a minha pergunta, porque eu quero chegar na tua resposta depois. Eu quero só ir um pouquinho mais para frente. Eu quero deixar separadinho aqui, Marina, a tua pergunta em stand-by. Eu vou salvar e botar na área de trabalho, porque a tua pergunta é importante
para a gente fazer algumas reflexões. Muito importante que a Marina falou, eu vou deixar separadinha a pergunta dela, porque eu vou responder daqui a pouco. Porque eu preciso de mais informações para chegar onde a Marina perguntou. Isso é muito importante também para a prova do Enem, principalmente. Mas vamos lá. A União Soviética, ela fez o quê? Ela foi importante para a guerra, ela acabou com os nazistas também, parará. Então, dentro daquele mapa ali de onde foi a guerra, não tem como negar um pedacinho da carne, vamos dizer assim, né, ali para a União Soviética. Então, ela ficou com a parte mais oriental da Alemanha, ok? A parte ocidental ficou para, basicamente, né, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra e França, e a outra parte com a União Soviética. Fechou? Beleza. Só um spoiler. Essa parte, gente, essa parte que ficou para a Alemanha, essa parte que ficou para Estados Unidos, Inglaterra e França, acabaria sendo a parte depois que seria a Alemanha Ocidental. E a parte que ficou para a União Soviética seria mais tarde a Alemanha Oriental. Fechou? Claro que aí a gente vai ver União Soviética e Alemanha, a União Soviética e Estados Unidos, a gente vai ver modelos, e aí vou chegando daqui a pouco na pergunta da Marina, devagarinho, obviamente, orientações políticas e econômicas diferentes. Só que tem um outro detalhe, e esse é o mais importante. Esse é o mais importante aqui para a gente. A parte oriental da União Soviética, gurizada, também tinha a capital, Berlim. Berlim, capital da Alemanha, que estava na divisão que era da União, que ficou para a União Soviética. Então, feito isso, lá os políticos, digamos assim, os que organizaram essa divisão pós-guerra, pensaram o seguinte: Berlim também tem que passar por esse processo, assim como a Alemanha, assim como o país inteiro. Então, vejam bem, lá naquele território, lá em Berlim, que está no lado oriental da parte da Alemanha, que era da União Soviética, Berlim também lá dentro vai sofrer uma divisão, assim como o país sofreu. Então, vai ter a parte de Berlim Ocidental, Estados Unidos, Inglaterra, França, e a parte oriental de Berlim, União Soviética, porque Berlim é um polo industrial, Berlim é uma cidade importante, Berlim é o satélite da Alemanha, então Berlim também passa por essa divisão. Então, vejam bem, tu tem uma Alemanha dividida em duas áreas de influência, capitalista e socialista, e na parte socialista tem a cidade de Berlim, que também vai sofrer essa influência. Beleza? Até aqui, divisões. Até aqui, nada de novo no front. Agora que vem a treta. Dentro de Berlim, gente, o que vai acontecer? Dentro de Berlim, as políticas são diferentes. Por exemplo, obviamente que na parte ocidental de Berlim se estimula o livre mercado, né, o mundo capitalista, na sua essência, liberal, parará. Já na parte oriental de Berlim se estimula o mundo socialista. Né, não é capitalista, não tem grande consumo, Professor, não tem grande... Opa! Berlim ficava em qual parte mesmo? Na parte oriental, na parte que na divisão ficou para o lado soviético. Tá? E o que Mas vai acontecer? daí o muro foi feito para Não, mas o separar. muro não tem ainda. O muro não tem ainda. Espera aí. Ok. Espera, calma. Chegou no muro ainda. Espera aí. Vai chegar no muro. O que vai acontecer? É absurdamente diferente a maneira da política de Estado na parte da Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Na Berlim Ocidental não se propaga a ideia do consumo, do trabalho, do materialismo, não se dessa coisa capitalista que a gente vê na parte oriental. Então se estimulava a igualdade, não ter ninguém, não teria pessoas sem casa, sem moradia, teria todo mundo com igualdade para lá, mas não teria um estímulo a consumo, a bens materiais, aquela como é no mundo ocidental. E já na parte da Berlim Oriental era uma extravagância nesse sentido, de estimular a economia de mercado, estimular a economia capitalista, de consumo, de bens materiais, e era muito, imagina, era uma cidade só,
né? E de repente foi dividida por dois governos diferentes, duas políticas diferentes. E o que vai acontecer, gente, aí? Aí acontece o seguinte: esse investimento pesado, né, dos Estados Unidos dentro da Berlim Ocidental, de consumo, de trabalho, de economia de mercado, mostrando que tem mais desenvolvimento, que tem mais, né, progresso do que o mundo atrasado da União Soviética dentro da Berlim Oriental, que, por outro lado, não via esse consumismo e esse avanço como positivo, via como positivo uma maior igualdade, uma maior distribuição de renda e para lá, controlado pelo Estado. Essa realidade fez com que muitos mesmo da Berlim Oriental começassem a ir trabalhar e ganhar dinheiro na Berlim Ocidental e voltar para casa, ir lá trabalhar e voltar. Ou às vezes ir lá morar. Por quê? Porque eu quero dinheiro, eu quero grana, não quero. Né? Na cabeça deles, para muitos, na cabeça da Berlim Oriental, foda-se, igualdade, eu quero grana, eu quero ter minha vida melhor e para lá. E o que acontece? O governo da Berlim Oriental, de tendência soviética socialista, começou a ver que houve uma migração muito grande de gente para lá e começaram a perder mão de obra qualificada dentro da sua região, porque os caras iam trabalhar lá para ganhar mais grana, que era, obviamente, né, um projeto político dos Estados Unidos, dos ocidentais, para com a Berlim Oriental. Então, tu tem um conflito. E o que vai acontecer daí, gente? Né? O que vai acontecer? Dentro dessa realidade, deixa eu pegar aqui, que eu estou com o meu... Aqui, exatamente. Dentro dessa realidade, o que vai acontecer? Numa atitude meio maluca, uma atitude assim, intransigente, frente a esse medo de perder os seus cidadãos e perder a sua mão de obra qualificada, a atitude da Berlim Oriental é fazer um bloqueio em toda Berlim. Não deixar, vejam bem, bloquear toda Berlim, inclusive a ocidental, não deixar chegar nada lá na ocidental, não deixar chegar comida, bebida, nada. Por quê? Porque essa Berlim aqui, na divisão, era para a União Soviética, era para o Bloco Socialista, e vocês usam esse lado aqui da Berlim para estimular um consumismo, estimular uma extravagância capitalista idiota que, né, na linguagem dele, né, na interpretação deles, que acaba fazendo que haja problemas dentro da minha divisão, e as pessoas da Berlim Oriental vão indo para lá migrar e tal, prejudicando a minha região. Então, a União Soviética, numa atitude autoritária, ela faz um bloqueio, não deixa entrar nem sair nada dentro de Berlim. Ela meio que ocupa Berlim, gente, fazendo que as pessoas fiquem isoladas lá dentro. E isso vai de 48 até 49. E o que vai acontecer? Chega a acontecer de aviões, tá? Americanos, dos Estados Unidos e outras nações, eles terem que fazer abastecimento aéreo a Berlim para levar comida para as pessoas, porque tinham ficado bloqueados pelos soviéticos, pela política da Berlim Oriental. Isso em 48 ainda, vejam bem, isso em 48, esse estado de coisas. Ali, gente, os Estados Unidos, nessa época, estava a fim de atacar, literalmente, a União Soviética ali dentro. Quase houve ali, gente, um conflito de verdade que esquentaria essa tal de Guerra Fria, só que daí, com a intervenção da ONU, com outras coisas e tal, não houve este ataque, certo? Digamos, a intromissão da ONU, com outras logísticas, com outras políticas, com outras barganhas, com outras relações diplomáticas de tomar cá, que envolvem vários setores, envolvem vários pontos. Resumindo, a União Soviética, então, retira, né, desfaz o seu bloqueio à Berlim Ocidental e, a princípio, tudo se restabelece com um compromisso, tá? Com compromisso depois que a parte da Alemanha, digamos assim, né, da parte da Alemanha que ficou lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra e para a França, seria Alemanha Ocidental, ou República Federal da Alemanha, e a parte oriental, Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã.
Alemanha capitalista, o Ocidente, e a Alemanha socialista, Oriente. Com Berlim, que também ficou dividido. Mas o detalhe é, gurizada, o detalhe é que mesmo depois, né, do recuo soviético, do fim do bloqueio, continuou tendo essa evasão, essa fuga de pessoas, de indivíduos da Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Né? Os mais ideólogos do mundo liberal capitalista, sejam eles políticos ou intelectuais, vão dizer que é óbvio, né, o mundo aqui é muito melhor do que o mundo estagnado do socialismo soviético e parará, então é óbvio que as pessoas viriam para cá. Já os ideólogos mais né, afeitos ao lado socialista diriam na época que, na verdade, havia uma campanha de fascínio, de estímulo, que era uma campanha falsa para as pessoas serem seduzidas por um consumismo, por um material perfeito que, na verdade, não era, porque com o tempo eles iam ver que seriam, né, descartados, enfim. Mas o fato é que houve, sim, continuou havendo essa migração, e aí entra, acho que o Eduardo falou comigo, aí entra, sim, essa divisão aí feita em 61, que vai ser construído o Muro de Berlim, que, gente, é considerado o grande símbolo da Guerra Fria, tá? Através da construção deste muro em Berlim. O muro, para muitos, na época, para os socialistas, ele é um muro antifascista, e para os ocidentais aqui do outro lado, o Muro da Vergonha. Porque, de fato, esse muro, criado em outubro de 61, depois destruído em 89, o grande marco da Guerra Fria, tá? Ele realmente tentou separar fisicamente pessoas de pessoas, né? Porque foi uma tentativa do lado oriental, e pessoas morreram tentando passar o muro, sim. Pessoas foram, né, atacadas tentando passar, porque foi uma medida extrema de evitar o contato com o mundo capitalista ali daquele lado. Então, Berlim viveu isso e, gente, acaba sendo esse símbolo, esse muro construído, material, dividindo dois lados. E aí o Camarina perguntou para mim, a pergunta que a Marina fez é uma pergunta muito, muito grande, assim, muito difícil, assim, ela é muito rica de respostas, por quê? Se vocês forem olhar, e isso aqui é bem Enem mesmo, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês tentarem me entender. A palavra, a expressão Estado-nação, que é uma expressão que existe ali desde a Idade Moderna, ali perto do Iluminismo, um Estado nacional, um país, né? O Estado-nação que a gente vive. Vejam bem que essas palavras, elas lembram uma coisa só, mas elas podem ser divididas. Eu quero ser bem devagar para explicar aqui. Um Estado é um território com leis, com regras, né, gente? Poder delimitado, um território delimitado, poder reconhecido, monopólio do uso da força. O Estado, como a gente conhece, é um território com regras onde as pessoas habitam. Uma nação, a ideia de nação, ela é ampla na sua etimologia, na sua explicação, mas nação envolve pertencimento, identidade, onde tu te agrupa com as pessoas que tu comunga, valores, culturas, enfim, certo? Então vejam bem que interessante. Nem todo país ele é Estado-nação assim redondinho. Porque vamos pegar o caso de um país que é um Estado, mas não é bem uma nação. A Espanha. A Espanha é um país. Mas se vocês forem ver, olha lá os grupos que são sempre, né, querendo se separar. As nações que existem dentro da Espanha, os grupos que se identificam com outros e não com o Estado da Espanha, ou com a região da Catalunha, né, a região ali que tentou naquele processo de plebiscito há pouco tempo atrás, e para lá, o pessoal basco também. Veja bem, nós temos um país, mas com pessoas que divergem ali, querem ter seu território. Até o Brasil, se a gente for entrar, tem todo ano que rola um plebiscito, né? O Sul é meu país, tem pessoas que acham que a região Sul tem que se dividir do resto do Brasil, porque há assim, um sentimento de pertença diferente, para lá. Mas
o outro lado também existe, que é o caso da Alemanha, que foi com a pergunta da Marina. A Alemanha, gente, é uma nação. A Germânia é uma nação. As pessoas têm uma identidade em comum, têm uma história em comum. E vejam bem, na Guerra Fria, nós temos o típico caso aqui onde uma nação foi dividida em dois estados, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que é o extremo oposto, por exemplo, do caso espanhol, onde tu tem um estado e várias nações, ou mais de uma nação, no sentido das pessoas se identificarem. Na Alemanha, tu tem uma nação. Tu tem dois estados rachados por conta de uma geopolítica, que foi a Guerra Fria e tudo aquilo que aconteceu entre capitalismo e socialismo. Então, é claro o que a Marina falou, as diferenças são sentidas até hoje, e ao longo desses 40 anos, tu vai ter uma postura, né, de comportamento, de ver o mundo das pessoas, que ele é diferente, Marina, mas nem tanto, porque eu não sei se 40 anos, né, é suficiente para desregrar, né, uma pertença, uma identidade, porque de certa forma são todos alemães, né, e que tiveram suas diferenças ideológicas promovidas por um momento histórico que foi da Guerra Fria, que partiu o país ao meio. Aliás, uma dica de filme para vocês muito interessante, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu sempre indico esse filme, eu não sei se ele tem algum serviço de streaming hoje, o nome do filme é Adeus Lenin. Nesse filme, o que acontece? Olha que interessante. É uma mulher com dois filhos, ele é uma professora, e o marido dela elas são da Alemanha, da Berlim Oriental ali, da Berlim Oriental, tá? Berlim comunista ali. E o marido dela era médico, acho, e ele vai para Berlim Ocidental, meio que abandona a família. Aí a mãe fica com os dois filhos sozinha, e ela meio que ela vira professora, e ela meio que vira, tá, então eu tô aqui com meus filhos, e ela meio que assume, né, a bandeira, a ideologia da Alemanha, da Berlim Oriental, socialista ali e tal, e fica firme com os filhos, e ela fica ali defendendo a ideia da Alemanha Oriental, do socialismo, parará. O tempo passa, e aí os seus filhos começam a questionar ela, e parará, né, sobre isso aí, sobre querer ir para o outro lado, tem a parte do muro, e ela, Deus o livre, né, que sempre criou os filhos na orientação do partido ali, socialista e tal, até que, entre outras coisas, ela tá um dia saindo da escola, não sei o que ela tá fazendo, ela vê o filho dela, né, brigando para pular o muro e apanhando de um policial por isso, e ela tem um ataque cardíaco de ver aquilo. Por um lado, o filho dela apanhando de um policial e o filho dela tentando pular pro lado capitalista. E ela, ela entra em coma. Né? Ela entra em coma. E esse filme é meio que uma comédia, meio política. O que acontece? Ela entrou em coma e durante o coma dela, a Berlim Oriental cai. Acabou o muro, acabou. A parte capitalista envolve a parte oriental. E ela, obviamente, ela queria ficar naquele mundo ali. E quando ela sai do coma, já tinha isso acontecido. E aí o médico chama os filhos, né, dela e fala: olha, tua mãe passou por um trauma muito forte, ela não pode ter emoções fortes. Se ela tiver emoções fortes, ela é capaz de não aguentar, ela é capaz de morrer. Muito cuidado. Aí o filho pensou: what the fuck? O que eu vou fazer agora para dizer para minha mãe que tudo que ela acredita acabou? Tudo, sabe, vai ser um choque muito maior. Aí o cara começa a criar uma série de situações e cria todo um teatro para a mãe dele para fazer de conta. Só um spoiler para vocês básico, né? Só um spoiler para vocês básico. Tem uma hora que ela tá no quarto com os filhos, assim, e os caras tão assim, baixando um puta de um folder da Coca-Cola num prédio da frente. E ela olha assim: meu filho, da Coca-Cola. Daí ele olha, não sabe o que responder, ele fala: não, que a gente comprou a Coca-Cola. Né? O Estado aqui comprou, a Coca-Cola é nossa, é do governo, então eles viram que era bom e a gente comprou, entre outras coisas, assim, né? E, exatamente, Pablo, é um filme. Então, vocês, assim, a gente tendo aula, assim, a gente consegue perceber mais as nuances desse filme, mas realmente as diferenças podem existir, né? Teria que conversar mais com as pessoas de lá, ver o que é, o que está acontecendo, mas obviamente uma divisão política de alguns anos não vai interferir tanto na identidade, né? Do ser alemão, de que é ser alemão, essa coisa meio de pertença mesmo, que já existia antes da Guerra Fria. É claro que por motivos ideológicos políticos pode haver pessoas mais de esquerda na parte oriental ou mais de direita na parte ocidental, mas isso também é meio subjetivo da gente afirmar. Mas
o Muro de Berlim e a crise de Berlim foi um grande símbolo de um conflito que tem tudo a ver com disputa de Guerra Fria. Certo? Vamos para o segundo, Gabriel, segundo episódio da Guerra Fria, e talvez seja o episódio que está aí até hoje, que é a Guerra da Coreia, né, gente? A Guerra da Coreia. A Península da Coreia, que já tinha sido invadida, já tinha sido ocupada, sofrido interferência pelo Japão desde antes da Segunda Guerra Mundial, que continua na Segunda Guerra Mundial. Lembrando, né, que o Japão desde a sua lá da era Meiji, era das luzes, quando o Japão se industrializa, se potencializa, ele começa a agir em regiões ali da Ásia, do Pacífico, e ele acaba tendo uma postura bem de intervenção, de ocupação, de invasão nesses países. Na Segunda Guerra, isso se projeta de uma forma muito mais agressiva e ele, entre outras regiões, invade a Coreia. O que vai acontecer, gente? Vocês sabem que, durante a Segunda Guerra Mundial, há aquela aliança circunstancial, momentânea, entre União Soviética e os Estados Unidos, e, inclusive, há um compromisso pelas conferências feitas de que tanto os soviéticos quanto os Estados Unidos deveriam ir até a Coreia e expulsar e tirar o Japão de lá. Feito? Um detalhe, lembra que eu te dito, era interessante para a Segunda Guerra Mundial não deixar que a União Soviética fosse lá e ocupasse sozinho, derrubasse sozinho os territórios, porque depois ela queria reivindicar para ela isso. Tanto que quando a União Soviética, né, isso eu falei na aula passada, a União Soviética vai invadindo, ela vai atacar o Hitler, vai chegando na Europa ali, o que fazem os americanos e os ingleses? Tá, agora a França, quem ataca é a gente. Não vão deixar a União Soviética pegar tudo e desnazificar tudo, porque depois ela vai ser dona da Europa inteira. Então, para a Ásia, a mesma coisa. Vamos lá ter uma invasão na Ásia, na Coreia, e vamos usar forças soviéticas e forças americanas para controlar a região. E ficou estabelecido que o paralelo 38, ali, seria uma divisão entre a parte que seria de ocupação soviética e a parte que seria de ocupação dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Certo? Aconteceu isso, houve a ocupação soviética ao norte da Coreia e a ocupação ao sul dos Estados Unidos. E aí o que acontece, gente? Obviamente que aos poucos a política, né, a política soviética vai tentar influenciar ideologicamente a parte norte e a política dos Estados Unidos ideologicamente a parte sul. E haveria um plebiscito, galera, haveria toda uma espécie de processo, tá? Digamos, democrático ou não, para decidir depois como se enquadraria a Coreia no pós-guerra, se seria mais de orientação socialista ou mais de orientação capitalista, vejam bem. E o que vai acontecer? Aí acontece uma treta terrível. Isso, né, do pós-guerra, os dois lados ocupados, né, cima abaixo ocupado, haveria um plebiscito, haveriam eleições para decidir qual modelo político seria da Coreia. E aí tu imagina os interesses soviéticos e estadunidenses no meio de tudo isso. Acontece um fator externo. A China, em 49, a China ela passa por um processo de revolução, tá? Que é uma revolução comunista feita pelo Mao Tse-tung, que agora se pronuncia Mao Zedong, né? Como é que chama assim? A China vira comunista. E a China começa a influenciar, e a China é muito perto da parte norte da Coreia. E a China começa a estimular a Coreia para que o norte não aceite, né, o sul, que o norte não aceite as decisões que viriam depois do mundo capitalista, que poderiam, né, enfraquecer a Coreia e para lá. E o norte, estimulado pela China e ajudado pela China, resolve, gente, invadir a parte sul, para além do paralelo 38, para tentar fazer com que essas regiões sejam dominadas pelo bloco socialista. Então, o primeiro passo foi o norte invadir o sul, estimulado pela China, que recém tinha virado comunista com a Revolução, em 49. Então, em 50, o que faz a Coreia, a parte norte da Coreia? Ela invade o sul. Como resposta, Estados Unidos e forças da ONU reagem e empurram de volta a parte norte.
só que não empurram de volta a parte de norte até o paralelo 38 que ficou estabelecido. Empurram mais para cima, ocupando mais. E aí começa essa coisa. E aí tu vai ter soldados americanos dentro da Coreia, soldados da ONU apoiando ali o sul dentro da Coreia, e armas, logísticas, investimentos soviéticos e chineses na parte norte. E ficou aquele empurra de guerra entre sul e norte ali dentro. Mais um grande episódio de Guerra Fria. E o que vai acontecer? Galera, em 53 acontece o quê? O chamado acordo, né, o armistício de Panmunjom, que seria um cessar-fogo, uma espécie de trégua. Não, um cessar-fogo dentro da linguagem internacional, né, um armistício, vamos dizer assim, ele não é uma paz definitiva. Ele é uma paz provisória, um cessar-fogo provisório que tem que estar sempre sendo renovado por conta do que aconteceu. Então, ficou acordado em 1953 que haveria o fim do conflito, um cessar-fogo, e que haveriam dois novos estados nacionais. A República da Coreia do Norte, ali, né, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista, depois dessa guerra. E teria uma zona desmilitarizada, um pouco ali perto do paralelo 38, entre uma e outra, com dois mundos diferentes. Então, a origem da guerra, a origem do Coreia do Norte e Coreia do Sul vem da Segunda Guerra Mundial e, basicamente, de uma tendência de Guerra Fria, que é o vínculo com a parte de cima com o socialismo soviético, né? Ou com o socialismo em si, porque a China também estava influenciando eles, e a parte de baixo, a Coreia do Sul, capitalista. E vocês podem ver, esses países existem até hoje. Isso é um grande saldo da Guerra Fria. E, gente, ao longo dos anos, a gente vai ter uma Coreia do Norte fechada em si mesma, que conseguiu reagir durante muito tempo por conta da Guerra Fria, por conta da União Soviética, por conta da China, e a Coreia do Sul sendo vinculada ao capitalismo e muitas vezes países que nem o Japão, por intermédio de outras potências, injetando dinheiro na Coreia do Sul para fazer parte de dentro da Ásia ali de um suporte capitalista forte de atração e né, obviamente de combate ao mundo socialista ali. Então se desenvolveu muito mais a Coreia do Sul do que a Coreia do Norte em termos econômicos e tal, por questões óbvias, né, do que aconteceu nos anos que viriam depois. A Guerra Fria acabou, a Coreia do Norte se isola, mantém um mundo, uma ideologia, um foco comunista até hoje, que se mistura com uma tradição religiosa, de família. É bem extenso a gente falar da Coreia do Norte. O fato é que a Coreia do Norte, ela volta e meia, isso há muito tempo já, ela ameaça acabar com o mundo. Ela tem uma produção grande de armas nucleares e parará, que para muitos especialistas e cientistas políticos é uma forma de barganha política, é uma forma dela conseguir o que ela quer, porque ela tem dificuldades econômicas terríveis. Então, ela faz barganha ameaçando. E o grande país que faz barganha e que é o mediador dela com o Ocidente continua sendo a China. E a China, tá? Só para, porque eu digo que o assunto é bem grande, se a gente for entrar nesse ponto, a China conseguiu muita força, né, no final aí nos anos no século XX, no final do século XX para o século XXI, inclusive podendo ser meio que porta-voz da Coreia do Norte, porque a China é o único país, por ter ajudado a Coreia do Norte há muito tempo, que ela consegue negociar a Coreia do Norte. Então a China fala, olha, eu consigo fazer a Coreia do Norte diminuir o discurso, se acalmar, não fazer nenhuma política agressiva por meu intermédio, eu consigo negociar com vocês, mas eu vou querer algo em troca. Então a China sempre negociando, acalmando os ânimos da Coreia, ela consegue em troca com isso criar regras e estabelecer seus interesses no mundo ocidental, na geopolítica ocidental, com essa meio de campo que ela faz com a Coreia. Então a China sabe usar muito bem essa interlocução que ela tem com a Coreia para diminuir as tensões e tal, e ela cobra caro por isso, né, no mundo ocidental, com mais política, com mais exportação, com uma série de outras coisas aqui. Mas o fato é que nos interessa dizer que a Guerra da Coreia ela é uma guerra totalmente Guerra Fria e ela gerou
né, a consequência que existe até hoje, que são essas Coreias divididas, Coreia do Sul capitalista e Coreia do Norte comunista, que algumas vezes na história tentam se remodelar e tentam se unir, mas sempre acaba dando errado. Acredito que, do ponto de vista mais internacional, economicamente falando, é mais vantajoso para a Coreia do Norte do que do Sul a reunificação, né? Porque a Coreia do Sul vai ter que incorporar um mercado de trabalho meio fraco e dívidas dos outros, enfim, um país mais pobre do Norte. Mas, mesmo assim, a Coreia do Norte também não tem, nesse momento, interesse nenhum em unificação, tem o interesse em manter essa política que é bem Guerra Fria, bem Guerra Fria mesmo. A Coreia do Norte vive uma coisa meio, sabe, meio fora da casa, assim, meio no espírito de Guerra Fria, que fez ela meio que parar no tempo. Mas está aí uma guerra, um conflito que a gente sabe que é totalmente filho da Guerra Fria. E aí vamos para o terceiro episódio, gente, do que seria, digamos assim, um episódio bem Guerra Fria. Esse é muito famoso também, um clássico da galera, que é a crise dos mísseis em 62 em Cuba. Vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos. Rapidinho para vocês entenderem o que eu quero falar aqui. Guerra Fria, 1945 para 47, surge a doutrina Truman, vocês sabem, o bloco ocidental, o lado ocidental, tem que se defender do demônio que vem do leste, barará, se cria toda uma política econômica, uma política militar de um bloco contra o outro, para evitar com que o quê? Evitar com que o lado do mundo oriental, do mundo socialista, acabe chegando no lado, né, no lado capitalista, no lado democrático, aqui do lado livre ocidental. E o que vai acontecer? Cuba, ela é meio que um caso à parte, porque em 59, para vocês entenderem, em 1959, Cuba ela passa por um processo de revolução com Fidel Castro, tá? A partir da Sierra Maestra, Parará, e Cuba ela vai acabar ali de 59 até 60, 61, Cuba se desloca para o lado soviético. E vejam bem, a Revolução Cubana, apesar de ter figuras carimbadas que eram socialistas no seu processo de guerrilha lá, que nem o Che Guevara, que nem o irmão do Fidel Castro, né, o Raul Castro e Parará, apesar disso, a Revolução Cubana não foi uma revolução socialista. Ela foi uma revolução nacionalista para acabar com o que estava acontecendo em Cuba, que eram governos ditatoriais corruptos que eram praticamente fantoches dos Estados Unidos. Cuba era um playground para os americanos, assim, então o povo cubano sofria muito nas mãos dos americanos, dos Estados Unidos e por governos corruptos que trabalhavam em Cuba pró-Estados Unidos. Então Fidel Castro, acima de tudo, fez uma revolução nacionalista, anti-imperialista em Cuba. E, gente, isso no primeiro momento causou um agrado até aos olhos dos Estados Unidos, porque o Fidel Castro, segundo os próprios americanos, era uma figura carismática, simbólica, que poderia depois ser incorporada pelos próprios Estados Unidos. Então, vejam bem que a Revolução Cubana ela meio que foi aceita pelos Estados Unidos quando ela aconteceu. Derrubaram um ditador que era um cara antipático, um cara que o povo não gostava mais, e colocaram Fidel no poder. Só que as coisas andaram diferentes, né? E eu não vou ficar entrando nesse detalhe aqui porque a gente nem tem tempo, mas o fato é que a política de Fidel Castro de nacionalizar tudo, de acabar com muitas coisas que eram dos Estados Unidos e fazer Cuba ser mais dominada pelo Estado, fez com que, aos poucos, Cuba ficasse cada vez mais vinculada à União Soviética. E é o que vai acontecer. Entre tantos episódios, gente, digamos, de tretas que os Estados Unidos vão ter com Cuba logo após a Revolução, Cuba vai, então, se inclinar para o lado soviético, ok? Cuba, então, vira parceira da União Soviética na Guerra Fria. Então, vamos pensar geopoliticamente. What the fuck, né, galera? Tu imagina que seria para o mundo capitalista o perigo de Cuba. Veja bem, dentro do teu bloco, dentro da tua área de influência, nasce um comunismo. Ou seja, tem um inimigo interno. E já pensou se Cuba vira modelo para outras regiões? E vai virar. Já pensou se outros países querem fazer a mesma coisa que Cuba faça? E não é à toa, gente, que a gente vai perceber depois um processo muito grande na América, em várias regiões, de processos de intervenções de ditaduras militares. Isso não é coincidência, isso não é teoria da conspiração.
O governo americano vai atuar de forma variada e seja com mais democracia, com mais truculência, com mais violência na América Latina, para evitar com que a América Latina se vincule à União Soviética ou seja de esquerda. Então, muitas ditaduras que vão acontecer aqui, patrocinadas pelos Estados Unidos, têm a ver com isso. Tudo começou em Cuba. E aí Cuba vira uma espécie de modelinho soviético aqui dentro. E o que vai acontecer, gente? Vamos aos pontos. Aí, em 62, há um acontecimento famoso, que é a União Soviética instala mísseis dentro de Cuba, e mísseis apontados lá para os Estados Unidos. Né? O mundo parou. Né? Tipo, que é isso? A União Soviética coloca mísseis em Cuba, toda uma treta. E, na verdade, isso foi para a União Soviética uma espécie de resposta. Por quê? Porque os Estados Unidos tinham colocado mísseis na região da Turquia, que está lá para o leste europeu, mas é uma região que era pró-Estados Unidos, mas com mísseis na Turquia meio que ameaçando o lado soviético assim. Então, em resposta, a União Soviética usa Cuba como uma espécie de terreno ali para colocar mísseis soviéticos, um jogo de disputa ali. Em plena época, né, gente, daquela coexistência pacífica. O mundo parou. Por quê? Porque já pensou se o cara joga um míssil nos Estados Unidos? Aí o que ia acontecer com o universo? Nós ia todo mundo morrer. Quem viveu nessa época aí se cagou de medo. Quem viveu nessa época, esteve atento às notícias, achou que o mundo vai acabar a qualquer momento. Inclusive o próprio Kevin Costner, tá? Que fez um filme chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, que fala desses época de outubro de 62, onde ali, né, quem viveu essa política mais de perto estava realmente achando que a merda ia acontecer. E aí, inclusive, teve um dia que um avião espião americano sobrevoou Cuba para ver o que está acontecendo, e esse avião foi atingido por uma bala, por um ataque cubano, e esse avião caiu. Aí os caras acharam, bom. Aí, gente, o que aconteceu? Nesse episódio, nesse momento, há um ultimato, né? Se os Estados Unidos, se a União Soviética fizesse qualquer menção, qualquer ativação desse míssil para os Estados Unidos, eles iam reagir e atacar também a União Soviética, começando por Cuba, e a guerra ia acontecer. Então o mundo parou. A crise dos mísseis. Tira o míssil ou deixa o míssil? Na época, o Khrushchev, na União Soviética, e na época, o presidente Kennedy, por parte dos Estados Unidos, nessa época aí. Então, tu vai ter essa tensão mundial chamada de crise dos mísseis, certo? Que, na verdade, acabou não dando em nada, porque numa negociação, a União Soviética retira os mísseis de Cuba em promessa que os Estados Unidos retirem os mísseis lá da Turquia. Ficou um jogo de demonstração, deixou a humanidade, né, de cabelo em pé, achando que a guerra ia acontecer, ok? Quando de fato houve uma negociação. E aí tem até uma lenda que se conta que a partir da desativação desses dois mísseis, dos mísseis em Cuba e dos mísseis na Turquia, houve a instalação do telefone vermelho, um telefone de linha direta da Casa Branca com Moscou, né, com o Kremlin, onde o presidente, quando pegava o telefone vermelho, ligava direto para o premier da União Soviética lá, esses folclores que acontecem aí, mas de fato a crise dos mísseis foi também um grande episódio que marcou a Guerra Fria, por uma guerra ter quase acontecido ali e de proporções, né? Imagina, mísseis, o mundo ia acabar realmente, mas não acabou, os caras decidiram negociar. Tá? E o terceiro e o quarto episódio, gente, e talvez o mais famoso, tá? É o episódio da Guerra do Vietnã. Tá? Eu vou tentar trabalhar ele com vocês de uma forma mais internacionalizada, que é o que nos interessa para a prova, principalmente para uma prova de mais cunho Enem do que URGS. O fato é o quê? Como eu tinha dito para vocês, nós tínhamos no final da Segunda Guerra Mundial, os lados, né? O lado que era soviético e o lado que era dos Estados Unidos, né? O lado socialista e o lado capitalista, digamos assim. O que vai acontecer? Como eu tinha dito,
regiões asiáticas e africanas e outras regiões que não estavam naquele momento no satélite nem do bloco socialista ou do bloco capitalista, essas regiões, quando se movimentavam para algum tipo de política de independência, uma política nacionalista, imediatamente tu tem a atenção voltada dos Estados Unidos e da União Soviética para aquele lado, para que esses países novos que estão surgindo ou ficando independentes, esses países sejam parceiros da orientação de um lado ou de outro. Então, qualquer país que ficasse independente ou ficasse novo, atraía a atenção da Guerra Fria. Isso é fato. E o que vai acontecer? O Vietnã. O Vietnã é a região da Indochina, né, do Sudeste Asiático, que durante muito tempo foi colônia francesa. Na Segunda Guerra Mundial foi também invadida pelo Japão. Depois o Japão saiu de lá, continuou com a França, tá? A Indochina. Só que o que acontece é o quê, gente? Ao longo ali depois da Segunda Guerra Mundial, os europeus eles não têm capacidade a um desgaste econômico, um desgaste político para manter colônias, como acontecia antes. Então, eles vão negociando a saída dessas regiões, uns mais de forma violenta, outros de forma mais tranquila, mas o fato é que a descolonização é um processo que acontece no final da Segunda Guerra Mundial. E em 1954, vai acontecer ali, 54, o acordo, né, de Paris, que vai tirar, deixa eu ver, não, de Genebra, deixa eu ver aqui, é a Conferência de Genebra, que vai definitivamente tirar a França do controle da Indochina. E aí a Indochina vai se transformar etnicamente naquilo que ela sempre queria, uma divisão entre os grupos que se identificam mais entre si. E aí a Indochina, no Sudeste Asiático, vira o quê? Viram 3 países, né? Laos, Camboja e o Vietnã. E aí o que vai acontecer, gente? A região do Vietnã, ela vai ter essa interferência tanto do lado socialista quanto do lado capitalista. Fica dividida a região do Vietnã em 2 partes, tá? Fica dividida em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã do Sul, capital em Saigon, Vietnã do Norte, capital em Hanoi. A parte sul, tendências políticas capitalistas, ocidentais capitalistas, parte norte com influência da parte socialista soviética, porque também houve uma ação conjunta de Estados Unidos, de União Soviética, no ataque ali à parte do Vietnã, da Indochina, para tirar os japoneses de lá e barará. Então, essa influência vai existir também, como existiu na Coreia, vai existir no Vietnã. E o que acontece? Haveriam eleições, né, o Vietnã dividido, haveriam eleições para ver se o Vietnã seria capitalista ou socialista. Parecido com o que foi na Coreia também. Tá? Eu estou resumindo para vocês isso aqui no ponto onde eu quero chegar. Só que daí houve, antes das eleições, houve lá um governo, houve alteração de um governo no Sul por outro, por um governo mais corrupto pró-Estados Unidos, que ameaçaria o fim dessas eleições, que poderia colocar em xeque as eleições para decidir se o Vietnã seria capitalista ou socialista. E frente a esse novo governo que mudou dentro do Sul, houve uma retaliação por parte do Norte. O Norte ataca o Sul também, tá? Contrário à política do Sul. Aí começa um conflito de novo entre Norte e Sul, o Norte socialista e o Sul capitalista. Com um detalhe maior, presta atenção, tinha a parte do Sul que era capitalista, né, no Vietnã, e a parte do Vietnã do Norte socialista. Porém, a parte Sul, preste atenção, a parte Sul tinha um grupo guerrilheiro que depois foi conhecido como Vietcong, com Ho Chi Minh, que atuava no Sul. Então, o Sul, apesar de ser capitalista, tinha um grupo guerrilheiro socialista que era o Vietcong, que apoiou o Norte. Então, tu tem, apesar de uma guerra Sul e Norte, tu tem o Sul com um grupo que também é comunista ali apoiando o Norte. Tá? Beleza. E a guerra começa internamente. Qual é que é o Acererê de Rebetuberê? A Ásia é uma importante região também de influência, tanto para o bloco socialista como para o bloco capitalista. No medo, né, de uma possível vitória do Norte nessa guerra, os Estados Unidos se metem na guerra do Vietnã diretamente. E desde o governo, já no governo Kennedy,
começa a ter o envio de soldados e de tropas americanas para dentro do Vietnã, se metendo numa guerra que eles nem sabiam o que estava acontecendo direito, qual o motivo, mas o fato é o quê? Não vamos deixar mais uma parte da Ásia ficar vermelha, ficar comunista. E mandou um monte de soldado para lá. E aí, qual era o discurso que se tinha na época? É barbada, a gente manda um soldado para lá, eles fazem lá rapidinho, vai ser bem simples o negócio, a gente vai lá, a guerra vai ser pouca, a gente pega e volta de novo. Inclusive, a campanha, muitas vezes, do governo americano, para as famílias dos soldados, e a maioria soldados que eram pobres, que eram de periferia, soldados negros, né, dos bairros negros dos Estados Unidos, que vão para a guerra do Vietnã, com uma espécie de, né, digamos, de compensação interna. Ou vão para a guerra do Vietnã. A maioria foi pobre, fudido para o Vietnã. Inclusive, gera uma grande crítica aí. Né? Bota lá os caras para lutar no Vietnã. Para quê? Para acabar com a guerra. E vai ser rápido. A gente vai e já volta. E não foi rápido. Os caras morreram lá. E aí começa... A guerra do Vietnã ela é tão famosa, a guerra do Vietnã, porque ela começa a criar uma espécie de simbologia que vai tomar conta nos anos 60, né? Que é aquele movimento anti-guerra, o movimento da cultura jovem, da cultura movimento contra a cultura que começa a surgir aí. Eu vou explicar por quê. Porque o Vietnã virou uma espécie de símbolo para as merdas que o mundo da Guerra Fria estava fazendo. E por parte dos Estados Unidos, do bloco capitalista, aqui qual era a crítica? Estou mandando a gurizada para lá, uma juventude que poderia estar fazendo faculdade, estar trabalhando, podia ter uma política melhor, uma vida melhor, sendo lá para eles morrerem lá no Vietnã. Os caras não estão voltando, porque nessa época também, gente, no Vietnã, as reportagens jornalísticas começam a interferir, a ficar mais perto dos campos de combate, dos frontes, e aí tu tiver as famílias vendo seus filhos mortos, seus filhos das macas, adoecidos em câmaras de campanha, filhos que eram para já ter voltado, e aí a reportagem começa a ver os horrores dessa guerra. E outra coisa importante também, os caras vão lá se meter na guerra que eles não conhecem e jogam maconha, cocaína, heroína, tudo que é tipo de droga para os caras se chapar no Vietnã, sair matando gente. Por quê? Porque eles não sabiam o que nem estavam fazendo lá, era uma guerra que não era deles. E foi um fiasco para os Estados Unidos mesmo, porque os caras que estavam lá eram as pessoas que moravam lá, que defendiam o seu território, conheciam o seu território. Os americanos foram para lá, gente, não sabiam porra nenhuma. É claro que se tu for contar o número de baixas dos Vietcongs, dos vietnamitas contra o dos Estados Unidos, é bem diferente, é muito maior o deles. Só que para a campanha americana, da maneira que se projetou e da maneira que aconteceu, foi um fracasso total, um fiasco total. Tá? Mais de 600 mil soldados e muitas baixas dos Estados Unidos. Inclusive, o ano de 68 é simbólico, porque o ano de 68 é o ano que marca o ano da juventude, da rebeldia, de jovens querer se opor a isso aí. Né? Da época do Faça Amor, Não Faça Guerra, criticando a Guerra do Vietnã. Então, quer dizer, esses jovens que nasceram ali, os baby boomers, que nasceram na Segunda Guerra Mundial, na época digamos, de um consumismo americano, de grande riqueza material pós-guerra, eles pensavam que, para manter nossa vida, nosso padrão aqui, de família, de folder de banco, de manteiga doriana, as pessoas matam outras pessoas lá no Oriente, matam pessoas no Vietnã com bomba, né, de napalm, para quê? Para sustentar essa nossa política, que a gente não quer isso. Então, eles começam a se revoltar contra a cultura dos pais, se revoltar cultura americana e começar um movimento realmente e aí a guerra do Vietnã ela acaba sendo um estopim para uma série de movimentos de direitos civis nos Estados Unidos muito grande, né? O direito dos negros, das mulheres, enfim, todo um movimento contra a guerra, né? Que o Vietnã acaba despertando naquele momento no mundo capitalista mesmo, né? De ordem geopolítica. O Vietnã acaba sendo um estopim para isso, né, para uma reorientação de uma coisa que viria e não iria mais embora das pautas políticas, que é o movimento da juventude politizada. Agora os jovens querem falar por si mesmo. E tem um slogan na época de 68 que dizia, né, não confie em alguém com mais de 30 anos. E aí a gente vai ter movimento Maio Francês, 68 na Maio Francês, aqui movimento nos Estados Unidos, né, até na parte soviética, Primavera de Praga, uma série de coisas que 68 vai explodir. E a Guerra do Vietnã é uma espécie de estopim. Vendo o fracasso, o que vai acontecer? Em 73, tá, depois de mais de 10 anos dessa guerra, em 73, o presidente Nixon resolve, então, retirar as tropas do Vietnã, as tropas americanas do Vietnã.
com o maior fiasco, com um desastre total, não conseguiu fazer nada que queria ter feito, foi um grande fiasco. Retiram as tropas do Vietnã em 73, que tem um nome que vocês podem ver talvez na URGS, essa expressão, é a vietnamização da guerra, ou seja, deixa que a guerra do Vietnã seja lutada, então, pelos que moram no Vietnã. A vietnamização da guerra seria retirada das tropas americanas em 73 da guerra do Vietnã. E aí essa guerra durou mais 2 anos, e em 1975 a guerra termina com a vitória do Norte sobre o Sul, e o Vietnã virou uma república popular socialista. Hoje o Vietnã já não é mais, quase uma social-democracia, o Vietnã já é bem diferente do que foi. Mas em 75 a vitória foi do Norte, e o Vietnã virou um país socialista, do bloco socialista. Tá? Mas o que marca mesmo, gente, a guerra do Vietnã é justamente a interferência dos Estados Unidos com soldados lá dentro, e o que isso gera como estopim para uma política anti-guerra, uma política que vai gerar um movimento da juventude nessa época, um movimento de contracultura. E aí o ano de 68 é um ano muito simbólico, né, no mundo, porque ele marca aí novos gritos, novas forças, novas bandeiras que estão sendo levantadas, que vem a Guerra do Vietnã como estopim para isso. Então, olha como a Guerra do Vietnã, apesar de ter acontecido no Sudeste Asiático, ela é tão satélite, né? Ela é tão importante para o que está acontecendo no mundo a partir desse momento, a partir ali dos anos 60. E vejam bem, né? Dentro do quê? Dentro da chamada coexistência pacífica, que de pacífico, vocês sabem, não tinha nada. Só era coexistência pacífica na maneira dos dois blocos se comunicarem entre si, de certa forma, mas o mundo viveu uma série de tretas, de processos, de crises, né, de conflitos nesse período. Então, os episódios crise de Berlim, né, com a consequente construção do Muro de Berlim na Alemanha, é um grande episódio. A Guerra da Coreia é um outro fator, um grande episódio da Guerra Fria. A crise dos mísseis em Cuba, episódio de Guerra Fria. E agora a Guerra do Vietnã, um episódio também símbolo os episódios símbolo, que são marcantes da Guerra Fria. E tudo que vem ao entorno também é marcado pela Guerra Fria. Pode passar outros episódios que estão nesse período, gente, que não se falam exatamente de Guerra Fria, mas nós temos, por exemplo, aí outras coisas, que nem o chamado socialismo real. O que seria o socialismo real, gente? Seria o socialismo, o que foi na Guerra Fria, a partir da União Soviética, as práticas de países que se levantavam a bandeira do socialismo, o chamado socialismo real, o socialismo na prática, muito diferente dos livros de Marx, muito diferente das políticas, né, operárias do século XIX, ou do que se queria dizer de socialismo, mas, né, bandeiras socialistas que acabaram sendo bandeiras mais autoritárias do que qualquer outra coisa, né, com algumas melhorias no sentido social e alguns países perto do mundo capitalista, mas o socialismo real seria aquele modelo de socialismo que a gente viu na Guerra Fria, que está bem longe, obviamente, do modelo clássico defendido pelos intelectuais que queriam que o mundo se tornasse socialista. E quais são os episódios dentro da Guerra Fria que a gente vê dentro do bloco, né, do socialismo real? Por exemplo, a Revolução Chinesa, em 49, com Mao Tse-tung, a Revolução Cubana, em 59, que são regimes que viram, né, que acabam virando socialistas, certo? E que migram dentro da Guerra Fria para um lado, né, lado da União Soviética, mesmo que depois a China tivesse rompido, mas ela é um país muito grande, muito forte, e que na Guerra Fria, pelo menos no seu início, vai ter um balanço muito forte para o lado, né, socialista. E a Revolução Cubana, a gente falou um pouco antes ali, que acaba sendo um modelo de socialismo que, independente se fracassou ou não, mesmo na época, ele é perigoso porque é o lado vermelho, é um modelo socialista dentro do lado dos Estados Unidos, na América. Então, as políticas americanas, a partir da Revolução Cubana, são todas voltadas para a América Latina para conter uma cubanização da América. Tá, gente? Por fim, aqui, alguns episódios que são desse bloco socialista ali do socialismo real. A invasão da Hungria em 56, porque a Hungria tentou, de certa forma, discutir e sair de ser um capacho da União Soviética, de querer ter um socialismo mais independente,
se prejudicou, foi invadida. Depois teve a Primavera de Praga, também na Tchecoslováquia, está ali a foto do tanque de guerra e os estudantes em cima dele, onde o governo da Tchecoslováquia tentou ter uma política autônoma em relação à União Soviética, foi controlado por ele também. Nós temos, nos anos 80, o eurocomunismo, que seria o que? Os países da Cortina de Ferro tentando ter um tipo de comunismo, um tipo de socialismo mais democrático, menos satélite da União Soviética. Todos esses episódios, ao longo dos anos 70 e 80, politicamente falando, onde os países que estavam dentro do bloco soviético começaram a se mover, foram movimentos que foram enfraquecendo a União Soviética, o que vai acabar gerando o fim da Guerra Fria nos anos 80. A Polônia, que tentou, ali no final dos anos 80, criou o Sindicato de Solidariedade, que seria também uma forma independente de fazer o seu próprio modelo socialista. Tudo isso vai levando ao fim do bloco socialista. E aí, o último episódio, 93, pós-Guerra Fria já, a própria Tchecoslováquia, que era influência soviética, acaba se dividindo em duas, República Tcheca e a Eslováquia. Feito, galera. Então, 10h20 já. Semana que vem a gente só termina a parte da disposição afroasiática e já entra a história do Brasil. Ok? Que Deus abençoe a quase todos vocês. Um beijo do Marcito e até terça que vem. Feito!